Fala, investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Planileiro Investidor. Eu sou Adriano Costa e nesse vídeo nós vamos falar do relatório gerencial de março de 2023 do fundo BARI11, é o Fundo de Investimento Imobiliário Barigui, Rendimentos Imobiliários Fundo de CRI. Então, um bom tempo mesmo que a gente não fala do BARI11 aqui no canal. Então vamos se atualizar aí do fundo, né? Fundo que está bem, um preço bem abaixo, inclusive um dos preços mais baixos do fundo desde a pandemia, né? R$ 78,00 sendo negociado atualmente aí no mês de abril no mercado. Então fique conosco para você conhecer mais, tá bom? E se você gosta desse tipo de assunto, se inscreva aí no canal, ative as notificações, deixa o seu like. Eu vou deixar também esse relatório gerencial na descrição do vídeo e também o link do nosso grupo do Telegram. Se inscreva lá em curta distância. Vamos lá então. BARI11, relatório de março de 2023. Fundo que já começa aqui, né, com alguns números de março, fundo que distribuiu 90 centavos, mantendo aí essa regularidade, essa uniformização dos rendimentos, né? Acho que já é o quinto ou o sexto mês consecutivo distribuindo 90 centavos, é o menor rendimento dos últimos 12 meses, esse patamar de 90 centavos, tá? O fundo que está aqui com dividend yield anualizado de quase 15%. E a liquidez média diária no mercado, R$ 892 mil é o volume de negociação diário no mercado secundário. Fundo que tem aqui o fundo que é um fundo de CRI, né? A estratégia principal é a aquisição de CRIs, certificados de recebíveis imobiliários pulverizados, tá? Então, fundos aí que não são concentrados, normalmente os fundos que não são corporativos, né? O principal que a estratégia são os mais pulverizados, que tem um risco um pouquinho maior, né? Bom, mais para baixo a gente verifica aqui que o fundo em março já possuía 31 CRIs, sendo 18 de crédito pulverizado, e nos quais 1.334 créditos imobiliários com ticket médio de R$ 181 mil. Então, se verifica aqui, né, que os credores finais aqui, que são muitos, normalmente são fundos que investem no mercado aí residencial, né, ou de loteamento, então que tem vários contratos lá na sua ponta, né? Então o ticket médio lá da ponta, lá de quem adquire o imóvel, né, é em média R$ 181 mil, com garantias totais de 1,9 vezes o valor do empréstimo. Atualmente o fundo tem quase 40 mil cotistas. Eu já fui cotista do fundo lá no ano 2020 ano de 2020, fui cotista do fundo lá logo depois da pandemia, né? Eu adquiri o fundo muito barato também. Quando deu aumentada aí, eu concentrei mais em alguns FIIs, né? E vendi o BARI11, né? Que eu não gostava na época do relatório. O relatório era muito ruim realmente de entender qual era a política do fundo, né? Então agora melhorou bastante. Por isso mesmo eu estou passando agora a fazer a leitura do BARI11. O valor de mercado do fundo também não é um fundo grande, né? 368 milhões de reais, e está bem descontado também no mercado. 446 milhões é o valor patrimonial, né? Cota de mercado aqui está quase isso, né? Em abril está em torno de R$ 78,00 e ele fechou março a R$ 79,51 e o valor patrimonial R$ 96,17. Então o valor de mercado de R$ 79,51 foi o fechamento, para um valor patrimonial de R$ 96,17. Então o fundo está com desconto interessante. É um fundo bem estabilizado. A gente vai ver aqui dentro do histórico de cotas, né? Distribuição de cotas. Só que tem um probleminha que eu vou mostrar para vocês aí. Fique atento no relatório. Destaque do mês: do fundo distribuiu então 90 centavos, como eu já falei, o que soma R$ 13,20 nos últimos 12 meses, né? O que dá aí um dividend yield de quase 15% aí nesse período, tá? As movimentações do fundo foram de 15 milhões. O fundo adquiriu aí CRIs pulverizados de Home Equity, né? IPCA mais 9%, a garantia aqui LTV de 46%, mais 10% de subordinação, 5% de cotas júnior e 5% de cotas mezanino, além do fundo de reserva 2 vezes o pagamento, né, mensal ali. Aqui outras informações do fundo, né? O nome do fundo, qual o código de negociação na Bolsa de Valores, quem é o gestor, que dá o nome do fundo na verdade, né? Da BARI Gestão de Recursos, administrador Oliveira Trust. Investidores em geral é o fundo, né? Então para qualquer investidor aí. Ele tem desde dezembro de 2018 para duração determinada, e aqui o fundo anuncia seus rendimentos. Ele fala aqui que ele
paga, né, no 15º dia útil de cada mês, então ele não deve anunciar ali normalmente ali no 5º, né, dia útil, provavelmente. Vou ver aqui se ele tem aqui o dia de anúncio, depois eu vejo aqui e falo para vocês, tá? Normalmente ele anuncia então aqui, vamos ver aqui, aqui dentro do Status Invest a gente consegue ver o dia do fechamento, né? E o fundo anuncia também no último dia útil do cada mês, só que ele paga 15 dias úteis depois da data de anúncio, né? Então é no 15º dia útil do mês subsequente. Normalmente os fundos pagam aí 10 dias úteis depois, o Barigui paga também 15 dias, também foi um dos motivos, tá? 15 dias úteis depois pagando foi um dos motivos que me fez escolher o fundo para me desfazer, tá? Não, também, além do relatório, claro. Aqui tem os eventos subsequentes, o fundo então está praticamente todo alocado. Falou que tem amortizações e pré-pagamentos mensais. Então tem aqui alguns eventos aí que aconteceram já em abril. O cenário, ele fala sobre o cenário aqui da economia interna, né? Seria que aí mantendo o patamar, tendência que no final do ano aí, inclusive baixou 0,25% a estimativa do Banco Central, né? Está em 12,5%. Né, e o IPCA deu uma aumentada, foi para 6% a estimativa, o último boletim Focus, né? Fundo que já fez 3 emissões de cotas, como a gente verifica aqui, 3 emissões de cotas. E falando aqui dos resultados, então R$ 13,20 foi a distribuição dele, né? Fundo que distribuiu aí nos últimos 5 meses, 90 centavos por cota. A gente verifica aqui, né? Inclusive, exatamente no período ali, né, da deflação. O fundo é bem alocado ali no IPCA, né? Mas no período de deflação o fundo manteve ali, né, os rendimentos, reduziu um pouquinho, claro, estava distribuindo em 1,30%, 1,40%, 1,50%, reduziu um pouco, né? E na retomada aí de inflação positiva, o fundo também reduziu para 90 centavos essa distribuição, né? Isso aqui que a gente não entendi muito bem. O fundo reduziu a receita nesse período, né? Como eu não estou acompanhando o fundo, eu não sei falar o porquê. Aqui o comparativo do yield do Bari com a aplicação dos últimos 12 meses. Então tem o rendimento do Bari, o rendimento no CDI. Então o Bari rendendo em todos os meses praticamente aqui, né? Mais que o CDI. Preço da cota no mercado também teve uma queda, como os outros fundos de CRI também teve, né? Uma queda nesses últimos meses aí, principalmente 2023. Né? As negociações, a gente verifica aqui também, volume de negociação dia teve um certo aumento, né, em relação a janeiro, mas está ali dentro do patamar que o fundo normalmente costuma fazer ali as suas negociações entre 800, né, e R$ 1 milhão dia. No total de resultados, né, um destaque aqui que a gente verifica que a receita caiu, né, depois do período que passou o período de deflação, o fundo não se recuperou em relação às receitas, né? A gente verifica que ficou abaixo agora, as últimas receitas abaixo dos R$ 4 milhões. Né, era acima aqui dos 4 milhões, teve a queda no período de deflação, mas o fundo teve mais quedas ainda depois da inflação tá positiva. E quando a gente verifica aqui nos resultados, o fundo mantém a distribuição de quase 4,2 milhões mensais nos últimos 5 meses, mas vem utilizando as reservas não distribuídas, né, o resultado não distribuído do fundo, né? Como a gente verifica aqui, o fundo atualmente está com reserva de R$ 359 mil. Então, uma quantidade aqui bem pequena, né, com relação ao que o fundo tem apresentado. Né? Então, o fundo, se não a receita provavelmente não melhorar nesse período, né, vai ter uma distribuição abaixo dos 90 centavos, se não melhorar para abril, né? A gente vai acompanhar o fundo então aí para poder verificar como anda aí as reservas do fundo, né? Porque a gente verifica aqui, o fundo acumulou, o último mês que o fundo acumulou reservas foi em agosto, R$ 762 mil, tinha acumulado em maio e em junho, mas depois só foi retiradas do saldo de reserva de resultado não distribuído. Então, é isso aí para a gente ficar de olho, né? Que pode ser que diminua. Atualmente o fundo está com apenas 8 centavos de reserva de resultado não distribuído. Bom, vamos para baixo então. Isso aqui eu queria destacar para vocês, né? Uma coisa que a gente tem que acompanhar o fundo, né? Porque provavelmente, se manter o mesmo patamar de receita, o fundo vai ter uma redução
de rendimentos para o próximo mês. A carteira possui então 62% em CRIs pulverizados, em CRIs com dívidas corporativas 26% e 8% em FIIs, então é um pouquinho fundo de fundos também no Bari 11, 4% em ativos de renda fixa. O fundo tem maioria IPCA, né? 62%, 24% em IGPM, ainda tem bastante IGPM. Tem aí a 6% atrelada à taxa DI e 8% em fundos imobiliários. Aqui a gente tem o que a gente já falou em cima, né? Os percentuais dos CRIs, a maioria são CRIs pulverizados, que é a política de investimento realmente do fundo. IPCA, a maioria também com o mesmo percentual dos CRIs, né? É coincidência. Bom, mais para baixo a gente tem aqui mais para baixo as movimentações do mês. Então, o fundo adquiriu 15 milhões da série sênior do CRI pulverizado Home Equity. IPCA mais de 9%, né? A taxa também bem alta. E a gente verifica aqui, né, toda a extensão aqui do portfólio do fundo, atualmente aí com 31 CRIs na carteira, alguns fundos, né, fundos conhecidos nossos aqui, KNP, KNHY, NXRF, CBVI, VGIP, Cirela CRI, né, esse crédito, o Guardian Multi-Estratégia, que é o GAMI 11, e o IBCR 11 também, aqui dentro das carteiras que o fundo tem, 10% praticamente em cada fundo de investimento imobiliário. Bom, aqui ele tem a regra geral dos CRIs pulverizados, né? Então, aqueles que estão dentro da regra geral são os CRIs da política do fundo, né? São CRIs mais que tem ali diversos contratos na sua ponta do crédito, né? 1.344 créditos, é o ticket médio de 181 mil reais. Bom, aqui tem os indexadores, né? Todos os percentuais aí que você precisa saber. Às vezes vai ver qual a alocação do fundo, como é que ele está. Ele está mais concentrado na região sudeste, como é a maioria dos fundos, né? 50% e quase 60% na região sudeste. Dentro desses CRIs pulverizados, 62% indexado pelo IPCA e 80%, como eu falei, ó. Normalmente ele é concentrado ali nos segmentos residenciais ou de loteamento. Loteamento ainda tem 0, né? Deve ter alguma coisinha aqui, mas a maioria é loteamento, é residencial, 80,5%. Então, essa é a característica do fundo. Bom, mais para baixo aqui só tem algumas questões de cobrança que o fundo tem aqui nos seus relatórios já há algum tempo, né? Com relação às inadimplências e os períodos, né? A gente verifica que tem algumas inadimplências em alguns contratos, mas no universo aí de 1.300 e quase 1.400 contratos, né? Tem aqui um percentual em torno de 5%, um pouco mais de 5% em março de números aqui de contratos com algum tipo de atraso no pagamento. Então aqui tem toda a questão dos atrasos, o histórico, né? Como é que o fundo ali tem as questões dos atrasos, né? Então a gente verifica aqui que dentro ali até entre 60 e 90 dias, apenas 1,10% de atraso. Bom, isso aí então é a visão geral do fundo, né? Aqui tem toda a característica dos CRIs que tem dentro da sua carteira, né? Os CRIs corporativos, os CRIs mais pulverizados. Baixa o relatório que eu vou deixar na descrição do vídeo para você aí fazer o download também. Ter aí um relatório do fundo para você entender um pouco mais da política de investimentos, como é que ele acompanha a questão das inadimplências, né? O fundo faz um acompanhamento bem interessante das inadimplências, tá? É interessante a gente acompanhar e entender um pouco mais, que é difícil a gente ver esse acompanhamento mais detalhado nos FIIs de crédito, ok? Então é isso aí. Relatório gerencial do Bari 11, espero que você tenha gostado do vídeo. Deixa o seu like, compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.